Olha aí, doutora, a gente viu aí algumas dicas aí, inclusive o secador, né, enxugar bem os dedos após o banho, usar algum produto que a senhora tinha falado. Agora, existe alguma dica, alguma receita para acabar de vez com o chulé? Existe, você mantendo esses cuidados de higiene, vai realmente acabar de vez o chulé. Existem algumas pessoas que, por exemplo, têm casos de suor excessivo, de hiperidrose, que aí já precisa de tratamento clínico mesmo, de tratamento médico. Porque mesmo tem pessoas que mesmo tendo esse cuidado com higiene, não conseguem eliminar completamente. Então, o principal, o mais importante realmente é a higiene, mas tem alguns casos que precisam do tratamento médico. Que aí é outro problema, né? Que a maioria das pessoas acham que o chulé, a questão da bromidrose mesmo é só questão de falta de higiene. E nem sempre é. Tem pessoas que realmente fazem essa higiene adequada e mesmo assim apresentam o problema. Sei, doutora. E qual é o melhor produto para a gente passar nos pés após o banho? Pode ser esses desodorantes. Hoje em dia existem esses desodorantes específicos para os pés, né? Que esses desodorantes eles vão mascarar o calor, vão absorver a questão do suor e vão absorver também a secreção. Eu vou até incrementar minha pergunta, como a gente mostrou no primeiro bloco, desodorante, né, spray, pasta, para os pés tem aquele também pó. Qual seria o melhor? Depende também do mesma coisa da axila, depende do tipo de pele da pessoa. Tem pessoas que se dão bem melhor com um tipo do que com o outro, então vale a pena realmente você observar o tipo da pele. Tem pessoas que têm a pele ressecada, que começa a ter aquela descamação, então tem que ser um produto mais hidratante, então o creme seria mais adequado. Já pessoas que terminam suando, que fica úmido a região, teria que ser um produto mais sequinho. Tem pessoas que também terminam, por exemplo, no caso de mulheres que usam sandália, então se você deixar a região muito úmida, a pessoa termina deslizando, então vai depender mesmo de cada pessoa. O único problema do pó, né, doutora, é que ele suja um pouco ali o quarto, né, a casa, às vezes a pessoa, quem é alérgico também deve evitar, né, porque ele faz uma poeira, né? Por isso que realmente depende do tipo de pessoa. Doutora, e a gente tem mais perguntas para a senhora dos nossos telespectadores, vamos ver qual é a próxima? Doutora, se o chulé passar para o sapato, o que a gente deve fazer? Então, doutora, existem casos, né, que o sapato ele já está com aquele mau cheiro, não sai mais, não adianta botar para pegar um ar. O que a gente faz nessa hora? Nessa hora tem que realmente limpar o sapato, lavar mesmo, dependendo do tipo de sapato, lavar com produtos específicos. Com água e sabão mesmo? Água e sabão mesmo e até mesmo com produtos que contenham, por exemplo, hidróxido de sódio, de preferência sem perfume. Eles fazem a limpeza. Existe até bem que você mande mesmo para lavanderias específicas para tá, principalmente tênis, que realmente é o que se usa bastante, tem que lavar, colocar no sol e só voltar a usar quando estiver bem enxuto. Você também, se você lavar e calçar ele ainda molhado, termina não adiantando. E às vezes, dependendo do caso, né, doutora, se você tiver condição, é melhor comprar outro, né? Outro, joga no lixo, joga no lixo. Doutora, a gente tem mais uma pergunta para a senhora. Doutora, quem tem mais chulé, o homem ou a mulher? Então, doutor, existe isso? Quem tem mais chulé? Homem, mulher, criança, idoso, tem isso? Não, na verdade não tem predominância não. Tanto homem como mulheres podem ter. Lógico, às vezes tem aquele tabu de que mulheres terminam se cuidando mais, usam sapatos, sandálias mais abertos, então você observa mais em homens, mas isso é indistinguível. Tanto homens como mulheres podem realmente apresentar. No caso de crianças e idosos, como a glândula já não está, essa glândula apócrinas que eu comentei no começo, já não está em pleno funcionamento por questão hormonal, geralmente eles apresentam menos. Essa glândula vai funcionar mais a partir da puberdade, então você vai observar mais começar a adolescência. É por isso que é quase insuportável a gente entrar em certos quadros de adolescentes, né? Quem tem um parente, quem tem um sobrinho, a gente sabe como é isso, né? É verdade. Então é por isso que acontece, por causa dos hormônios. Por causa dos hormônios. Uma dúvida de Existe até algumas doenças também que podem aumentar a questão da bromidrose, que é esse odor desagradável, como às vezes diabetes, insuficiência renal, alguns medicamentos também podem provocar, podem aumentar. Alguns alimentos também, cebola, pimenta, alho, proteínas em excesso também podem estar provocando isso. Então, realmente, às vezes, quando o paciente procura, você tem que descartar essas para ver se realmente é só na pele mesmo que está ocorrendo. Para evitar o mau cheiro nos pés, também é importante cuidar bem das unhas. E para tirar ainda mais nossas dúvidas, nós já estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios a podóloga, a doutora Raquel Reis, que já está aqui com a gente. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda ao Vida Saudável. Bom dia. Eu queria começar a conversar com a senhora e perguntar por que é importante cuidar bem das unhas. As unhas podem provocar o chulé, também o mau cheiro nos pés? Na realidade, você tem que cuidar do pé inteiro, né? Então tem muita gente que cuida do dorso, da parte plantar e esquece das unhas, né? Acha que a água vai passando e vai limpando. Na realidade tem sucos, você tem que fazer limpeza, você tem que usar uma escovinha, não pode se despreocupar, porque algumas afecções como fungo,
provoca um mau cheiro, ele provoca o chulé. Existe um tempo correto da gente fazer as unhas ou não? Na realidade, eu acho que você tem que observar os seus pés toda vez. O banho tem que ser completo, da cabeça até os pés, escovar os pés, escovar as unhas, observar um pontinho, alguma coisa na sua unha. Se procurar um dermatologista para verificar o que é aquilo, às vezes pode ser um fungo, aí você consegue detectar antes. E aí você já... É bem melhor você observar sempre, né, o seu... todo o seu corpo, inclusive as unhas dos pés. Sei, nós estamos vendo imagens aí. Qual é o passo correto? Por que a gente começa na hora da limpeza das unhas? Primeiro vê um corte, seria isso, e depois? No caso, ela faz ela os pés, observa só as unhas, olha também a planta dos pés, olha os pés para poder ver o que é que tem que ser tratado, né? Certo. Qual é a dica que a senhora daria a mais aí, uma dica extra para as pessoas que estão passando por esse problema ou que não tem noção que a unha também pode trazer um mau cheiro? No caso, tem várias dicas que a gente sempre fala. Você tem que trocar seu sapato, alternar o sapato, não usar o mesmo sapato no mesmo dia. Tem gente que chega do trabalho, tira o sapato e já joga dentro do armário. E o sapato está úmido, então você tem que deixar ele arejar. As meias de algodão para absorver a sudorese. Uma boa alimentação também é bem interessante. Muita carne vermelha, muita toxina, ajuda a fortalecer, né, esse odor. Os sapatos de plásticos, né, muitos sapatos de plástico que sem ventilação, uma série de meias também de algodão, como eu já falei. Tem uma série de medidas que você pode tomar para poder prevenir. E também tem umas dicasinhas caseiras que você pode fazer para você higienizar o sapato, porque tem os desodorantes, né, que você pode comprar, que são próprios para os pés. Inclusive, muitos são manipulados, né, que são indicados por dermatologistas, que são muito bons. E também tem aquelas receitinhas caseiras para fazer a higiene do sapato. O principal é você cuidar bem dos seus pés e do sapato. A higiene é o principal. Doutora, né? Aquela questão que a gente até já falou aqui no programa uma vez, que cada um com seus aparelhos, né? Para não ter problema de contaminação. Principalmente na transmissão de fungos, né? Que termina realmente passando de pessoa para pessoa, principalmente no caso quando for cuidar das unhas. Então, olha, e falando nisso, apesar de tão comum, o assunto chulé ainda é um tabu para a maioria das pessoas que sente vergonha em confessar que tem um problema, né, doutora? Vocês sabem disso. Mas e quando isso acontece dentro da sua casa ou no seu ambiente de trabalho, hein? Como avisar ou alertar o seu colega de profissão que ele tem chulé ou mau cheiro nas axilas? Né, doutora? Isso é uma tarefa bastante difícil, acho que ninguém quer encarar. Por isso, nós fomos ouvir a opinião de um especialista no assunto. Veja o que ela disse que você deve fazer nesse caso. Bom dia a todos do programa Vida Saudável, da TV Cidade Verde. Então, diante do que estamos discutindo aqui, o conselho, né, a orientação que eu daria é que, primeiramente, tivéssemos muito cuidado, né, para não atingir as relações interpessoais dentro do local de trabalho. Então, como se trata, né, de uma questão que está incomodando o grupo, mas que não se trata de uma questão administrativa, de desempenho do funcionário, né, eu acredito que seria melhor que uma pessoa que o conhecesse, né, mais de perto, que conhecesse as suas reações, que conhecesse os seus gostos, né, que fosse mais aproximada, quem chegasse para ele ou para ela, né, e colocasse, né, de uma forma não de crítica, mas de uma forma como se estivesse ajudando, nunca colocando que o grupo todo está chamando, né, já está percebendo que está sendo incomodado. Você sabe que está realmente transmitindo odor ou então um cheiro bom, né? Agora, ter a coragem de dizer que está mal cheiroso, que realmente sabe do incômodo que causa às pessoas, é que é difícil. Então, essas pessoas precisam ser vistas como pessoas que necessitam de ajuda, né? Então, os colegas que trabalham que têm que ter essa visão mais humana e colaborar para que eles superem essa dificuldade. Bom, daí a dica da especialista é assim, né, doutora Fernanda? Tem que falar, não é? É, tem que falar. E aí, falando... Até para ajudar a pessoa a se cuidar, né?
Que aí, se cuidando, com certeza corrige esse problema. Sim, doutora Fernanda, e por que muitas vezes a pessoa não sente que tem um problema? Por que a pessoa às vezes não percebe que tem um mau cheiro? Às vezes a pessoa até percebe, outras vezes a pessoa se acostuma com aquele odor. Então se acostuma e passa a não sentir. Do mesmo jeito que existe casos de pessoas que sentem e na realidade não tem. Existe a questão psicológica também. É a questão psicológica, existe né? o outro lado também, de pessoas que sentem que na verdade não tem esse mau cheiro. Agora, essa história que a gente ouve muitas pessoas falando que quem tem não sente, isso não existe, dá pra sentir. Se a gente tiver o problema... Às vezes a pessoa termina se acostumando com o odor, mas inicialmente com certeza sente. Ok, então, infelizmente nosso tempo está acabando, eu queria só deixar um recadinho final para o nosso telespectador, uma dica em relação a esse problema. Que todos os pacientes que têm um problema realmente não tenham esse constrangimento, existe tratamento para isso, então o importante é cuidar, tanto da parte higiênica quanto da parte do tratamento mesmo em si. Ok, então a podóloga Raquel Reis também pode deixar sua consideração final e mais uma dica para quem está em casa? Na realidade, como a doutora já disse, nós temos que cuidar. No caso, seria o tratamento, né? E nós temos a parte da podologia também, que faz a parte da higiene, da limpeza, complementa o tratamento.